Existem coisas que podemos controlar e outras que não controlamos. Opiniões, preferências, vontades e desgostos, tudo isso faz parte das nossas ações, estão no nosso controle, mas o corpo, a riqueza, a reputação e a autoridade, tudo que não faz parte de nossas ações, está além do nosso controle. E é assim que começa o manual para a vida desse filósofo grego famoso. Se você quer ter uma vida satisfatória, sem muitas aflições, precisa entender o que você pode controlar e o que você não pode. Nosso dever é focar naquilo em que podemos comandar e esquecer o que não dá. Um dos grandes problemas das pessoas é se importar com a opinião e julgamento dos outros. É difícil não se sentir alguma coisa, boa ou ruim, por causa disso. Mas se você não quiser ser afetado, tem que entender que as opiniões dos outros, xingamentos ou ataques pessoais não estão no seu controle. No Manual para a Vida, nós aprendemos a lidar quando alguém nos ofende. A ideia desse vídeo é extrair os principais ensinamentos do famoso Manual para a Vida e alcançar um estado mental que te permita reduzir ou eliminar todo o tipo de sofrimento causado pelo julgamento dos outros. Através dos 7 ensinamentos tirados do Manual para a Vida de Epicteto, você vai entender por que não precisa se preocupar com o que os outros pensam e como chegar a um estado onde as opiniões não te machucam. Se você é novo por aqui, se inscreva para não perder os novos conteúdos que estamos preparando para você. 1. Insultos e ofensas. Epicteto disse: lembra que não é aquele que te insulta ou aquele que te agride os agentes da violência, mas sim a tua opinião de que eles são violentos contigo. Por conseguinte, quando alguém te provoca, saiba que foi tua própria opinião a responsável pela provocação. Portanto, em primeiro lugar, tenta não ser arrebatado pela representação. Uma vez que ganhares tempo e prazo, mais facilmente serás senhor de ti mesmo. Sabe quando alguém te xinga ou te ofende? A ideia é que não é o xingamento em si que te machuca, mas o que você pensa dele. Quando alguém te diminui ou não te respeita, lembre que as palavras só te atingem se você deixar. Um ponto importante para não ligar para a opinião dos outros é entender que o insulto ou a ofensa não são inerentemente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto, na verdade, vem de como processamos esse insulto. Se alguém te menosprezar ou desrespeitar, pense que isso só irá te prejudicar se você deixar. Quando você se sentir insultado ou ofendido, se pergunte: eu quero ganhar ou perder? Eu quero me curvar ao que não posso controlar? Vamos fazer uma comparação entre o estoicismo e os desejos. Para não ser influenciado por eles, não devemos lutar contra o desejo, porque ele nunca vai sumir. A diferença está em como a gente lida com ele. Se nos entregamos completamente a ele ou ignoramos. Se você consegue não se abalar pelo insulto, a satisfação que vai sentir depois vai te tornar uma pessoa superior, que enfrenta com firmeza as adversidades. Tenho certeza que você está pensando naquele dia em que um comentário negativo estragou sua semana, mesmo que você tenha tentado não se abalar. Eu entendo como você se sente, pois todos nós já passamos por momentos assim. Se esse é o seu caso, continue assistindo, porque nos próximos ensinamentos vamos falar sobre autocontrole. 2. Mantenha intenções firmes. Para não ser afetado pelo que os outros dizem, é importante ter objetivos claros. Se você quer entender de filosofia, se prepare para ouvir brincadeiras e ser alvo de piadas. Mantenha firmeza nas suas convicções sem se tornar arrogante. Isso vai te trazer respeito, e as mesmas pessoas que tiravam sarro de você antes vão passar a te admirar. Este princípio é essencial, pois muitas pessoas negligenciam os seus verdadeiros talentos apenas para agradar os outros. Epicteto nos diz que se permitirmos que o nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, nós não falharemos porque tentamos e não conseguimos,
mas porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para evitar que outros opinem sobre ela, ela não estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Eu recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida, considere suas prioridades e entenda o verdadeiro motivo por trás de suas escolhas. 3. Não se preocupe. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe que a ideia de não ser ninguém em lugar nenhum te preocupe. A verdade é que você precisa se preocupar com as coisas que estão sob seu controle e que dependam de suas decisões. Esse princípio é de fato muito relevante em nosso dia a dia. Quantas vezes você fez algo que realmente não queria só para ganhar a aprovação de alguém? Especialmente nas redes sociais. A validação social nessas plataformas pode ser como um veneno para uma pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? E minha resposta é claro que não. Recomendo que você reflita sobre isso, pois todos nós já fizemos algo que nos fez sentir vergonha. Mas por que se importar se riram de você? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se você viver assim, estará em constante conflito, pois sua felicidade não está em suas mãos. Portanto, você viverá em constante estado de tensão. Mudar sua essência para não perder status não é sustentável. Um dos principais pontos do estoicismo é se preocupar apenas com o que está sob seu controle e ficar imperturbável em relação ao que não está. Em relação aos insultos, lembre-se que ninguém pode te machucar a menos que você permita. Se alguém te machucar ou falar mal de você, lembre-se que eles agem acreditando que estão certos. Então não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas não parece certo para eles. Então, se alguém te julgar com base em uma falsa aparência, são eles quem vão se prejudicar com o erro deles. Portanto, tolere com paciência a pessoa que te insulta e repita para si mesmo: é apenas o que ela pensa. 4. Controle suas emoções. Epicteto dizia que cuidar da sua mente é tão importante quanto cuidar do seu corpo. Você não deixaria um desconhecido entrar na sua casa todo dia, sabendo da ameaça que isso representaria, né? Mas deixamos que insultos entrem na nossa cabeça e fiquem lá por alguns dias. Isso acontece porque permitimos que estranhos invadam nossos pensamentos, quando nunca os deixaríamos entrar em nossas casas. Precisamos ter disciplina e autocontrole para atingir um estado onde ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa. Isso vale para tudo na vida, até com a família. Quando você consegue controlar as emoções, você sofre menos e fica mais tranquilo consigo mesmo. 5. Haja de acordo com seu melhor julgamento. Não devemos nos envergonhar por agir de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros interpretem errado. Por que se preocupar com a opinião dos outros se você está fazendo certo? Isso também vale para as redes sociais, onde geralmente permitimos que nossa felicidade dependa de popularidade ou validação dos outros. Isso faz com que agimos de modo a agradar os outros, perdendo nossa autenticidade e deixando de ser quem realmente somos. 6. Aprenda com seus erros. Aprender com os erros é uma perspectiva fundamental para o desenvolvimento pessoal. Epicteto acreditava que os erros não deveriam ser vistos como fracassos, mas como oportunidades valiosas de aprendizado. Para ele, cada erro cometido traz consigo lições que podem nos tornar mais sábios e nos ajudar a melhorar como seres humanos. Em vez de se deixar abater ou se sentir envergonhado pelos erros, ele enfatizava a importância de refletir sobre o que aconteceu e por que aconteceu. Ao refletir sobre os erros, podemos identificar os aspectos que nos levaram a tomar certas decisões ou agir de determinada maneira.
Essa introspecção nos ajuda a entender nossos próprios padrões de pensamento, emoções e comportamentos. A partir dessa compreensão, estamos em uma posição melhor para evitar cometer os mesmos erros no futuro. Epicteto também enfatizava que, ao lidar com os erros, é crucial não cair na armadilha da autocrítica negativa. Em vez de nos criticarmos de maneira destrutiva, ele incentivava a abordagem mais construtiva de reconhecer o erro, aprender com ele e trabalhar para melhorar. Cometemos erros porque somos humanos e imperfeitos, mas a verdadeira virtude reside em nossa capacidade de aprender e crescer com esses erros. Aceitar nossas falhas, aprender com elas e seguir em frente com mais sabedoria e compreensão é uma maneira de abraçar o próprio desenvolvimento pessoal, conforme ensinado pela filosofia estoica de Epicteto. 7. Se conheça. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo, portanto, se alguém te insulta acreditando que sabe a verdade sobre você, considere o seguinte: você sabe quem você é, você sabe o que pensa, sabe por que age e por que faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho insultá-lo de alguma forma, você deve se perguntar o seguinte: eu agi de forma errada? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar na mente deles e entender o motivo do insulto? É evidente que você não pode, portanto, se você agiu corretamente e enfrentou a ignorância em não saber sobre a motivação do insulto, você deve se contentar, pois você é a única pessoa no mundo que se conhece. Até quando você vai continuar dando desculpas? Você aprendeu princípios importantes nesse vídeo que você pode aplicar hoje mesmo e que podem mudar sua vida. Me conte nos comentários um dos 7 princípios que você vai usar a partir de hoje. E caso queira transformar sua vida com os princípios estoicos, veja esse vídeo.